Olá, amigos, muito boa tarde. O NT Sul desta sexta-feira, 13 de novembro, já está começando. Confira agora os destaques da edição de hoje. Com possibilidade de segunda onda de coronavírus, Paulo Guedes diz que auxílio emergencial pode ser prorrogado em 2021. Eleições 2020. O NT Sul traz um resumo do que pode ou não pode no dia do voto, além de relembrar o que é obrigatório. Dicas importantes para você. E ainda, pesquisa da Casa Brasil Editores aponta José Otávio Germano na frente, com 33% das intenções de voto. Hoje à tarde tem live no Facebook da TV Cachoeira e você vai ver os detalhes da programação que vai falar de prevenção e tratamento ao câncer de próstata. E tem ainda o quadro Vida Animal com Edson Salomão. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no NT Sul. Foram confirmados ontem pela Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul 3 novos casos de coronavírus na cidade. Os pacientes são 2 mulheres de 23 e 28 anos e um homem de 35 anos. Ele, inclusive, já é considerado recuperado da Covid-19. Também foram registrados na tarde de ontem 18 novos casos suspeitos e 17 descartados. O total de recuperados notificado ontem foi de 5. Cachoeira do Sul tem agora 710 casos confirmados e 120 seguem como suspeitos. Mais de 2.400 já foram descartados e 662 estão recuperados do coronavírus. O número de óbitos pela Covid-19 permanece em 7. Todas essas informações você encontra no nosso site novotempo.com/NTSul. Pessoal, o governo federal informou que está atento a uma possível segunda onda de Covid-19 no Brasil. A situação que já acontece nos países da Europa pode chegar com força no território brasileiro. Com essa previsão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o auxílio emergencial pode ser prorrogado em 2021. Com as indefinições da vacina para o coronavírus, a segunda onda é tratada com atenção pelo governo federal. Visando manter a saúde financeira dos brasileiros, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar sobre a possível prorrogação do auxílio emergencial. Durante teleconferência com a Associação Brasileira de Supermercados, Guedes admitiu que poderá prorrogar o auxílio emergencial caso haja uma nova onda de Covid no país. Existe possibilidade de haver uma prorrogação do auxílio emergencial. Aí vamos para o outro extremo. Se houver uma segunda onda de pandemia, não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós vamos ter que reagir, né? Mas não é o plano A, não é o que nós estamos pensando agora. Quanto à Renda Brasil, ou Bolsa Família, ou mesmo auxílio emergencial, existe uma possibilidade de prolongar um pouco, etc, etc. Tudo isso só será discutido após as eleições. Isso não pode ser discutido agora. O que a economia diz é o seguinte: o plano A é a retirada gradual dos estímulos e o plano B é só se a pandemia vier. A ideia é que o governo federal gaste menos que o primeiro enfrentamento da pandemia, em torno de 4% do PIB. Ele afirmou que não houve arrependimento e que o benefício contribuiu para a reação da economia. No final do encontro, o ministro garantiu: o Brasil vai furar as 2 ondas, estamos saindo do lado de lá. Laudos da Polícia Civil de São Paulo concluíram que a morte do voluntário da Coronavac não tem relação com a vacina. Apesar de o inquérito ainda estar formalmente em andamento, os investigadores também já estão convictos de que se tratou de um suicídio. A morte do farmacêutico de 32 anos foi o motivo alegado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para suspender, no dia 9, os testes da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e pelo Instituto Butantan. A pesquisa só recebeu autorização para ser retomada 2 dias depois. A vítima morreu em 29 de outubro e o caso foi registrado como suicídio pela Polícia Civil desde o primeiro momento. A vítima recebeu a última dose da Coronavac mais de 20 dias antes de morrer. Os compostos encontrados pelos peritos não eram os mesmos do imunizante.
Pessoal, o horário eleitoral gratuito de rádio e TV encerrou ontem, né? A exibição dos últimos programas foi a cartada final dos candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul em busca de convencimento de eleitores indecisos a aderirem aos seus planos e plataformas no domingo, dia da votação. Encerrou nesta quinta-feira o horário eleitoral gratuito em rádio e TV em todo o Brasil. As inserções de programas cumpriram um calendário de 33 dias, o mais curto das últimas eleições em função da pandemia. No último programa, cada uma das candidaturas reservou tempo a agradecer o eleitor e reafirmar suas plataformas de governo, propondo mudanças ou a continuidade de projetos. Candidato à reeleição, o atual prefeito Sérgio Gnatti enfatizou mais uma vez o enfrentamento à pandemia de coronavírus com uma de suas bandeiras de campanha. Agradeceu a militância e comunidade exibindo imagens de caminhada realizada com o deputado federal Marlon Santos, filiado ao PDT, sigla coligada com o candidato José Otávio Germano em Cachoeira do Sul, mas que manifestou apoio aberto à reeleição de Sérgio Gnatti. Já defendi em 2 mandatos e terei que defender pelo 3º mandato. E quero agradecer a vocês pelo combate que nós estamos fazendo à Covid e que nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos continuar incessantemente, de uma maneira aguda, de uma maneira firme, fazendo com que Cachoeira cada vez progrida mais. Leandro Balardim, que concorre à Prefeitura pela coligação A Mudança que Vem do Povo, em seu último programa resgatou suas tentativas de assumir o comando da cidade, afirmando que a experiência o qualifica a ser chefe do Executivo. Voltou a falar sobre honestidade e honra, palavras que têm sido utilizadas repetidas vezes pelo candidato na reta final da campanha. E os problemas da cidade se resolvem com conhecimento, bom trabalho, com projetos e integridade. Se existe algo que sempre primei na minha vida, foi minha honra e honestidade. Após popularizar o slogan Desperta Cachoeira, o candidato do PSB, professor Gersey Silveira, incluiu o canto do galo em suas propagandas. E no último programa, trouxe outra referência popular, a Belina, que o candidato mantém e utilizou durante todo o período eleitoral. No discurso, os 3 Cs, que são base da proposta de governo. Nossa proposta de gestão é baseada em 3 Cs. O C da coerência, o C da criatividade e o C da coragem. Nossa gratidão a você pelo incentivo e pelo apoio que você nos deu ao longo desta caminhada. Acompanhada do vice, a candidata do PT, Marta Caminha, reafirmou o compromisso com direitos, oportunidades e sorrisos, termos utilizados ao longo de toda a campanha. Ao final, a frase que marca as campanhas do Partido dos Trabalhadores em todo o país. Nós queremos de volta tudo que esses desgovernos têm nos assaltado. Nossos direitos, nossas oportunidades, nossos sorrisos. Lutamos pela retomada do nosso país, do nosso estado, da nossa Cachoeira. Vamos de 13 por uma cidade para todos. Vamos de 13 por uma Cachoeira que seja de todas as cores. Vamos de 13 para recomeçar. Com maior tempo de exibição em rádio e TV, o candidato da coligação Cachoeira Mudança Chegou, José Otávio Germano, fez uma breve retrospectiva de trechos dos programas apresentados ao longo do horário eleitoral e afirmou compromisso com a cidade. Nas falas, o resgate do "não soltem a minha mão", frase que utilizou durante a campanha. Eu serei o prefeito que vocês querem que eu seja. Atento, caprichoso, competente, qualificado, devolvendo a Cachoeira e sua gente a importância que nos foi tirada. Francisco Vargas, nome do PSL, voltou a enfatizar a proposta de direita apresentada desde o início da campanha da sigla. Em fala direta, reafirmou compromissos com o desenvolvimento da cidade e, ao final, linkou o perfil da chapa com o do atual presidente Jair Bolsonaro. A campanha vem crescendo surpreendentemente para nós, né? E o apoio de todo lado soma-se agora na reta final com a sua decisão. Venha conosco. E lembrando, em 2018 colocamos um conservador na presidência da República, o nosso presidente Bolsonaro. Agora é a hora de fazermos isso em Cachoeira. Candidato pelo Podemos, o atual vice-prefeito Kleber Cardoso utilizou o pouco tempo de TV para diretamente pedir apoio à candidatura. Num trocadilho, pediu que o carinho fosse transformado em votos. Tua escolha refletirá pelos próximos 4 anos.
Queremos também agradecer todo o carinho com que fomos recebidos por vocês. Agora reflita esse carinho em voto. Que Deus te abençoe e te dê muita sabedoria na hora da escolha. Que sejamos nós, Kleber Cardoso e Rafael. Posso levar uma cola para votar? Sim, pode levar cola, mas a cola ela tem que ser no papel, porque não pode entrar com um celular, por exemplo, na frente da urna. Então leve uma colinha, mas leve uma colinha de papel. Quero lembrar para você que daqui a pouquinho nosso primeiro bloco de interações, viu? 997-697129 é o nosso WhatsApp ou pelo Facebook, estamos aguardando a sua mensagem. Vamos mudar de assunto? Muito tem se falado no Novembro Azul, não é mesmo? Dedicado à prevenção e conscientização do câncer de próstata. Como forma de promover informação a todas as pessoas, o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, em parceria e com apoio da TV Cachoeira, realiza na tarde de hoje uma live falando abertamente sobre a saúde dos homens. Eu fui até o consultório do médico urologista Genaro Trojan em busca de mais detalhes para vocês. Bom, e você que acompanha o NT Sul, a partir de agora fica sabendo um pouquinho mais sobre essa live que começa daqui a pouquinho. Dr. Genaro é um dos participantes desta live e vai nos dar mais detalhes. Primeiramente, doutor, eu começo perguntando quem vai participar desta live, deste momento de interação com o pessoal da internet. Sim, nessa live eu procurei convidar algumas colegas, a doutora Roberta, que é oncologista clínica, a Claudiane, a enfermeira da oncologia, ela é a supervisora da oncologia, e também a Melissa, que é fisioterapeuta especializada em fisioterapia pélvica. Então a gente vai abordar um pouco dos aspectos do câncer de próstata e também todo o processo, o diagnóstico, os exames que precisam ser realizados, algumas formas de tratamento e a reabilitação do paciente. Como é que surgiu essa ideia e o porquê da realização desta live? Essa ideia foi assim, conversando com alguns colegas, pensando em desmistificar a doença, procurando mostrar as estatísticas, o quanto essa doença é importante na nossa sociedade, na região de Cachoeira e municípios que estão ao redor, tentando mostrar para o paciente, para o homem principalmente, o quanto que essa doença pode ser resolvida se detectada precocemente. Seguramente, para grande parte dos homens, bate o pavor de falar-se em câncer de próstata, em exame, em consulta. Os homens não têm o hábito de ir ao médico, de fazer aquela coisa preventiva que habitualmente as mulheres fazem, né? Sim, o homem tem essa questão, né? Muitas vezes tem alguns homens já mais idosos que se orgulham em falar, nunca fui no médico, nunca precisei. E na verdade isso é uma besteira, porque acaba que se precocemente, se o homem a partir de certa idade, a partir dos 40, 50 anos, começa a se prevenir, procurar investigar algumas doenças, a gente consegue detectar e esse paciente pode ter uma chance de cura muito grande. A gente sabe que o câncer de próstata, por exemplo, tem 90% de cura quando detectado precocemente. Então, é um tabu essa história de não ir no médico. Fora outras doenças que devem ser detectadas ainda na adolescência. Então, é muito importante ir no médico e ter uma conversa mesmo informal, mais tranquila, mesmo que quando assintomático, ou seja, se o homem mesmo não sentindo nenhum sintoma, ele deve procurar e tirar algumas dúvidas. Bom, eu quero esclarecer para você que nos acompanha que essa live, além dos profissionais da medicina, vai ter a mediação da Thelma Tomás, que é a nossa colega aqui da TV Cachoeira. A promoção é do HCB, dos profissionais do HCB, né, do Hospital de Caridade e Beneficência, e conta com a parceria também da TV Cachoeira. Que horas começa, doutor? Às 15 horas. 15 horas, então, você é convidado especial a assistir esta live que vai desmistificar, eu acho que é mais ou menos por aí, né, doutor? A questão do câncer de próstata, a questão do porquê que tem que ter um Novembro Azul. Sim, com certeza. Sempre conscientizar, prevenir é melhor do que tratar. Então, todos estão convidados. Doutor, é sair na frente. É isso aí. Porque o pessoal habitualmente corre atrás depois que o problema aparece, né? Com certeza. Se a gente tratar precocemente, muitas vezes uma modalidade de tratamento é suficiente. E não é só se preocupar com a sua saúde, é se preocupar com toda a família, né? Já que o câncer de próstata, sabidamente, é uma doença de pais de família, de avós. Então, é se preocupar com a família. Doutor, um convite para quem nos assiste, para que acompanhe essa live, então, por favor. Então, pessoal, logo mais, às 15 horas, nós vamos falar um pouquinho dos aspectos do câncer de próstata. A gente vai procurar desmistificar essa doença, falar numa linguagem acessível a todo mundo
e depois vai ter uma certa interação. As pessoas poderão enviar algumas dúvidas, eu vou procurar, assim como as colegas, responder tudo que sejam dúvidas da população. Legal, excelente iniciativa. Já sabe então, daqui a pouco, 3 da tarde, aqui no Facebook da TV Cachoeira, tem live para falar sobre esse assunto tão importante que é a prevenção ao câncer de próstata. facebook.com/TV Cachoeira, coloca um lembrete aí e não perca, participe. E hoje é dia do quadro Vida Animal. E o veterinário Edson Salomão relembra um resgate que deu o que falar aqui no Rio Grande do Sul. O caso do bugio que pegou carona de remo. Olha só. Um vídeo que viralizou na internet foi esse do bugio, que rendeu até uma música. Um bugio atravessando a nado o rio Jacuí e que foi socorrido por jovens que estavam possivelmente numa pescaria e resolveram dar uma carona. Realmente esse animal estava cansado, ele se agarrou no remo e foi conduzido até a outra margem. Rendeu até uma música muito bacana, até por sinal, uma música gaúcha. Mas eu quero cumprimentar esse pessoal que ajudou esse animal. Eu acho muito bonito isso, as pessoas aproveitarem uma oportunidade de fazer o bem, que foi o que esses jovens fizeram. Socorreram aquele animal, que eu acho que possivelmente até ele conseguiria atravessar o rio, mas a gente nota que ele já estava cansado e ele estava indo contra a corrente. Mas os animais silvestres, a grande maioria, se atirado na água, eles podem nadar, a maioria nada. Se tu pegar um gato do mato e atirar na água, o instinto de sobrevivência faz com que ele consiga nadar e sair no outro lado, tipo a onça e outros animais assim. Então muitos me perguntam por que será que esse bugio caiu na água, se atirou na água. Tem várias hipóteses. Uma delas é briga de liderança no bando, o derrotado caiu na água, um acidente, eles ficam muito na margem do rio, nas árvores, pode ter caído, ou também atrás de alimento, né? Quem sabe ele imaginou que no outro lado tivesse mais alimento, ou fosse um bugio que estivesse procurando também se enturmar ou formar um bando. Bom, aproveitando esse episódio, eu tinha guardado nos meus arquivos uma filmagem que foi encaminhada pelo Andrés Oberdick, um jovem amigo que estava passeando de jet ski no rio Jacuí e ele notou um animal atravessando o rio. E ele começou a seguir meio de longe, mas pronto para prestar socorro, porque o jet ski é muito potente, é muito rápido, então ele foi acompanhando de longe a travessia do rio Jacuí por um veado campeiro. Vocês podem ver nessa cena, embora meio filmado à distância, porque foi com celular, mas ele estava se preparando para prestar socorro. Então vocês notem que esse animal, quando chega no outro lado, ele está bastante cansado. Ele até tenta pular para cima do barranco e cai. Isso foi devido ao cansaço, porque o jet ski estava bem longe, mas muito atento para prestar socorro, porque tinha outros com eles, então já estavam acompanhando toda a travessia. Vocês notem que é um animal, quando quer, ele consegue nadar, ele consegue ir para o outro lado da margem do rio, e isso não é uma coisa tão rara. Eu já atendi animais que foram encontrados nadando no rio Jacuí, lagartos, cobras, e quando caiu uma ponte aqui no município de Agudo, em que vitimou, até eu acho que, não sei se foi o prefeito ou o vice-prefeito faleceu, era no inverno, uma ponte caiu, e o pessoal da Patran resgatou num tronco que ia descendo o rio, uma família, assim, um bando de bugios, devia ter mais ou menos uns 5, que estavam com hipotermia. Então eles vieram todos enrolados, assim, em lonas, e chegaram até a minha clínica e a gente conseguiu salvar esses animais. Então, pessoal, animal silvestre, a maioria sabe nadar e nós temos que aproveitar quando surgem oportunidades de fazer o bem, nós não podemos perder essas oportunidades. Façam como esses rapazes
que no momento de lazer, numa brincadeira, conseguiram salvar esse animal que hoje se encontra livre na natureza. Até a próxima. Então, que legal, né? Olha, nós vamos conferir agora as primeiras mensagens que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Para quem ainda não enviou, o número é 51997697129. Manda sua mensagem para a gente, uma foto, um vídeo, enfim. Não esqueça de informar seu nome e a cidade da onde você está mandando a mensagem, tá? A gente mostra aqui na telinha. Também pelo Face dá para participar. Acesse facebook.com/TV Cachoeira, comente nossa transmissão, mande um Messenger ali que a gente vai visualizar e também comentar aqui na nossa interação. Pelo Face chegando o Boa Tarde Especial e um ótimo final de semana da Fátima Lisboa, nossa telespectadora assídua. Também conosco José Orlando Felizardo. Boa tarde, parabenizando meu pai Orlindo Felizardo, que está fazendo 87 anos. Parabéns, seu Orlindo. Deus abençoe sua vida, tá? A gente se associa a esses votos, essas felicitações aí do filhão. Também conosco a nossa telespectadora Mara Regina Melo Beller. Boa tarde, Lena. Um abençoado fim de semana para vocês. Um abraço para você também, nossa amiga. Muito obrigada, tá? Também a Letícia Cunha, desejando um ótimo almoço para todos e está ligadinha no NT Sul. Que coisa boa. Obrigada, amiga. Continue participando com a gente. Chego aqui no WhatsApp as mensagens que nos chegam agora do Tiago Alves, lá de Recife, Pernambuco, bem longe, que coisa boa. Fez bem fazer este resumão dos candidatos. Isso aí, né? Fica mais fácil, né, Tiago? Muito mais fácil para o telespectador entender. Obrigado por sua participação, tá bom? Jaque Pereira, de Cachoeira do Sul, assisto sempre o NT Sul para ficar por dentro das notícias da minha cidade. E a gente fica muito feliz com a sua participação e também com a sua companhia com a gente, tá, Jaque? Participe sempre, muito obrigada pelo carinho da sua companhia. Silvio César, Cachoeira do Sul, obrigado, Lena, por almoçar conosco todos os dias. Não tem que agradecer, amigo, é um prazer, viu? Ele manda uma foto? Olha aí, a Lena aí, juntinha, almoçando com a família, com os olhinhos fechados. Mas então, é um prazer almoçar com vocês. Eu fico muito feliz de poder, de que vocês deixem a gente entrar na sua casa para poder acompanhar a sua hora de almoço e também informar você, tá bom? NT Sul segue, daqui a pouquinho tem mais um bloco de interações. Continue ligado porque a seguir o NT Sul traz um resumo do que pode ou não pode no dia do voto, além de relembrar o que é obrigatório, dicas importantes para você. E ainda, pesquisa da Casa Brasil Editores aponta José Otávio Germano na frente com 33% das intenções de voto. O NT Sul volta em instantes. NT Sul está de volta e eu quero lembrar você que domingo é dia de sair de casa para votar. Nem precisa lembrar, a gente só fala nisso, né? Mas olha, pode ser dia de chuva, sabia? Veja como fica o tempo hoje e no fim de semana na previsão. A sexta-feira em Cachoeira do Sul é de sol com algumas nuvens. Não tem previsão de chuva. A temperatura mínima do dia ficou em 18 graus e a máxima é de 30 graus. No sábado, o tempo fica igual, sol com algumas nuvens e não deve chover. E um alerta para a baixa umidade do ar, que chega a 27% no final da tarde, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Já no domingo, a previsão é de chuva durante todo o dia, mas com pouco volume, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Confira agora como fica o tempo em todo o território gaúcho nesta sexta-feira. O sol aparece entre nuvens na maior parte do estado. No sul e no leste ocorre nebulosidade e pode ter chuva passageira. No noroeste e oeste o tempo fica mais seco e aberto e estas regiões registram temperaturas mais altas. Em Porto Alegre, a sexta-feira é de sol com algumas nuvens e não chove, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, a temperatura máxima fica em 32 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 29 graus. Na região central, em Santa Maria, 30 graus. Já em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, a máxima é de 26 graus. E na região sul, em Pelotas e Rio Grande, 25 graus.
Francisco Vargas, do PSL, promove uma caminhada em visita ao bairro São Lucas, hoje a partir da 1h30 da tarde. Candidato pelo PSDB, Leandro Balardim, promove uma caminhada pelos bairros da Zona Norte na tarde de hoje, a partir das 14 horas. Às 18 horas, uma mini carreata pelos bairros e às 20 horas, uma live de campanha pelo Facebook. No domingo, às 6h45 da manhã, caminha junto com apoiadores até a Igreja São José. Às 7h30, concede entrevista à Rádio Vida FM. Às 9h45, acompanha sua vice-candidata na votação do pleito deste ano no Colégio Marista Roque. E às 13h45, o candidato vota na Escola Borges de Medeiros. Não me cadastrei na biometria. Eu vou poder votar? Pode. Por conta da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o cadastramento da biometria e as pessoas vão poder votar mesmo sem ter esse cadastro. Olha, vamos agora ao nosso segundo bloco de interações. Você que mandou sua mensagem para o 51997697129 ou que está interagindo com a gente por mensagens através do Facebook, tá na hora. Aqui no Facebook, manda mensagem para a gente o Udamar Fagundes. Boa tarde, conterrâneos. Curtindo o programa aqui de Canoas, na torcida por uma eleição justa e que faça a nossa terrinha se desenvolver e dar melhor qualidade de vida para os que permanecem na cidade e mais tranquilidade para nós que estamos longe, mas com toda a família aí. Deus abençoe. Muito obrigado, Ademar. É o que a gente deseja, né? Uma eleição tranquila, com o pessoal votando conscientemente, né? Que coisa boa. A Ingrid Severo também conosco. Boa sexta-feira de muito calor a todos. Muito obrigado por sua participação. Também está conosco a Letícia Ribeiro Salles, participando do NT Sul nesta tarde de sexta-feira, 13. Sexta-feira 13, me perdi aqui, mas tranquilo, vamos em frente. Pessoal, vamos seguir com o NT Sul, daqui a pouco mais um bloco de interações aqui, tá valendo a sua participação, tá bom? A gente volta agora a falar de eleições. Domingo é o dia para escolher prefeitos e vereadores em todo o país. E neste ano, 148 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais. Em cidades onde ocorre segundo turno, a nova etapa de votação vai ser no dia 29 de novembro. Mais de 700 mil candidatos participam do pleito que definirá quem serão os prefeitos e vereadores que representarão os mais de 5.500 municípios brasileiros pelos próximos 4 anos. A eleição do ano da pandemia traz novas orientações a votantes e mesários. O distanciamento e o uso de equipamentos de proteção individual, as máscaras, são algumas das obrigatoriedades deste ano. A biometria, que antes avançava como ferramenta de identificação do eleitor, não será utilizada esse ano como forma de controle da disseminação do novo coronavírus. Álcool em gel em todas as sessões para eleitores e mesários é obrigatório. A votação ocorrerá das 7 às 17 horas. Quem estiver na fila às 17 poderá votar, mesmo que só chegue à urna depois do horário. Para pessoas com 60 anos ou mais, o horário entre 7 horas e 10 horas é preferencial. É obrigatório o uso de máscara. Ao chegar ao local da votação, o mesário poderá pedir para que o eleitor abaixe a máscara rapidamente para identificação. Pessoas com sintomas de Covid-19 no dia da votação ou nos 14 dias anteriores ao pleito devem ficar em casa. A orientação é para que cada eleitor leve a sua própria caneta para o local de votação. É orientado também que se mantenha a distância mínima de 1 metro entre você e outras pessoas. Use álcool antes e depois de votar. Esfregue as mãos e entre os dedos até secar. Permanecer no local de votação é orientado que seja apenas pelo tempo suficiente para votar. A zona e seção eleitoral estão indicadas no título de eleitor. Quem não tiver o título em mãos pode consultar o local de votação no site do TSE. Para votar, é preciso levar um documento oficial de identidade com foto. Pode ser carteira de identidade, de trabalho, de motorista, certificado de reservista, passaporte ou carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Levar o título de eleitor é recomendável, mas não é obrigatório. Muita atenção, para quem vai votar pela primeira vez, uma dica muito interessante. O TSE tem um simulador de votação, você sabia? Pois é, atenção para o endereço porque é bem compridinho, mas eu vou falar devagarinho, anota aí, tse.jus.br
tse.br/eleições/simulador-d-votação. Vai ficar um tempinho na tela para você anotar direitinho, para você não se perder. Mas aí, como funciona esse simulador, você vai me perguntar. É isso que nós vamos ver agora aqui na nossa telinha, tá bom? Nós vamos aqui simular com você para que você entenda direitinho como funciona. Logo que você abrir o aplicativo, vai aparecer 5 opções de partidos. São partidos fictícios, é claro. E esse partido, você vai escolher um deles. Vamos escolher o Partido das Profissões. A partir daí vai abrir um leque de opções de candidatos a vereador, que vai ser o primeiro voto que você vai dar. Vamos escolher um candidato e vamos digitar o número desse candidato. Candidato pintor, vai aparecer então na tela a foto dele e aí, se for esse o seu candidato, você vai confirmar o seu voto para vereador. Seguindo a simulação, vem a opção para prefeito. Primeiro, você escolhe o partido. Vamos no Partido das Profissões, escolhe qual candidato a prefeito você quer. Digita o número, mas aí você digitou o número 93, bombeira. E aí? Tá errado, não era esse o candidato que você queria. Vamos corrigir? Tecla laranja, vai limpar a tela, você vai agora escolher qual o candidato que você escolheu de verdade. Digitando ali, então, candidata. Pô, digitou errado de novo. E aí? Você quer corrigir porque você quer realmente votar, ter o voto útil. Agora sim, você vai digitar o candidato que você escolheu para prefeito. Daí sim, aparecendo na tela o candidato que você quer, você confirma o voto e aí vai aparecer gravando, um sinalzinho característico e fim do voto. Não esquecendo que essas opções são fictícias do aplicativo. Você vai levar ou em mente ou então anotadinho a sua colinha o número do seu candidato a prefeito e do seu candidato a vereador. Primeiro vereador, depois prefeito. Essa é a sequência do voto. Não esqueça, gente, domingo, dia de eleição, responsabilidade, um direito adquirido de todos nós, homens e mulheres, adquirido a duras penas. Então, vamos valorizar isso. Vai chover domingo e daí vai votar. Sai de casa, vai cumprir a sua missão de escolher quem serão os nossos representantes legais nos próximos 4 anos, na prefeitura e também no legislativo. É o dia de decidir o futuro de Cachoeira, é o dia de decidir o seu futuro, o futuro da sua família também. Votar é um direito, votar é um dever também, tá bom? Reforçando o site desse aplicativo tse.jus.br/eleições/simulador-d-votação. Tá anotado? Pessoal, o candidato a prefeito José Otávio Germano aparece mais uma vez na liderança das intenções de voto em pesquisa realizada pela Casa Brasil Editores e publicada hoje pelo Jornal do Povo. O levantamento traz na segunda posição o atual prefeito e candidato à reeleição Sérgio Gnatti. Segue liderando as intenções de voto o candidato do Progressistas José Otávio Germano em mais uma rodada de pesquisas realizada pela Casa Brasil Editores a pedido do Jornal do Povo. No terceiro levantamento feito pelo Instituto, Germano chega às vésperas da eleição com 33% das intenções de voto dos cachoeirenses. Sérgio Gnatti assumiu a segunda colocação com 16% das intenções de voto, seguido por Leandro Balardim com 10%. Empatados na quarta colocação, Kleber Cardoso do Podemos e Francisco Vargas do PSL com 13,5% das intenções de votos dos cachoeirenses consultados. Marta Caminha do PT aparece na quinta colocação com 3% e Gercei Silveira completa o quadro de candidatos com 0,5% das intenções de voto. O índice de rejeição apontado na pesquisa é liderado por Sérgio Gnatti, que tem 23%. José Otávio Germano tem 20,5%, Leandro Balardim 12%, Kleber Cardoso, Coronel Francisco e Gercei Silveira têm 8% de rejeição e Marta Caminha tem o menor índice apurado pela pesquisa, com 7,5%. A pesquisa ouviu 400 eleitores em 20 bairros da cidade. A margem de erro é de 4,88% para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.
O levantamento foi realizado nos dias 10 e 11 de novembro. Pessoal, no domingo, dia do voto, a equipe do NT Sul vai acompanhar tudo para manter você bem informado, para ficar por dentro de todas as notícias do dia. Fique de olho na nossa página do Facebook e no nosso site. Acesse facebook.com/TV Cachoeira, já curta a nossa página para receber mais facilmente as informações e atualizações no domingo. Nós vamos acompanhar tudo desde antes das 7 horas da manhã, quando abrem os portões das zonas eleitorais. Das sessões eleitorais. Até o resultado das eleições, no nosso site você também pode acompanhar tudo. novotempo.com/NTSul. Já acesse a página agora para deixar salvo aí nos seus favoritos. E eu falei que nós vamos acompanhar tudo até o resultado que sair das urnas, né? Pois é, esse resultado nós vamos mostrar para você aqui na TV às 7h30 da noite em um programa especial. Daniel Nunes e Thelma Tomás vão estar aqui no estúdio para informar você e comentar sobre esse dia decisivo. Anote aí então, programe-se durante o dia, Facebook e site da TV Cachoeira. À noite, 7h30, aqui na TV, o resumo do que ocorreu no dia e acompanhamento da apuração das urnas. Você é nosso convidado especial. Aqui em Cachoeira do Sul, 180 urnas eletrônicas recebem o voto de mais de 67 mil eleitores. E por conta das eleições presidenciais nos Estados Unidos, um outro modelo está sendo muito discutido. E é sobre isso que a repórter Gabriela Belo conversa com um professor de ciência política. Boa tarde, Gabriela. Olá, Lena, boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Justamente, a gente está pertinho das eleições, acontece aí no próximo domingo, dia 15 de novembro. E para isso, eu converso com o professor André Frota, ele que é professor de Relações Internacionais, Ciência Política e Geografia no Centro Universitário Internacional Uninter. Professor, seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje. Muito boa tarde, Gabriela. Sempre bom poder aqui falar para a TV Cachoeira. Tá bom, em primeiro lugar quero agradecer você ter aceito esse convite, né, e começar perguntando como que você avalia esses dois modelos de votação. O modelo, né, da cédula impressa e também da urna eletrônica. Olha só, Gabriela, essa é uma questão que volta e meia a gente vê parte da população brasileira se questionando sobre a validade, a confiabilidade do voto impresso se comparado ao voto depositado numa urna eletrônica. A gente acompanhou ao longo da semana passada, de forma intensa, as eleições norte-americanas. Acho que boa parte da população mundial estava acompanhando essas eleições. Foi uma série de coberturas, o tempo inteiro a mídia cobrindo as eleições norte-americanas. E um dos aspectos que chamou muita atenção foi o voto pelo correio, né? Não só o fato do voto ser impresso, mas o voto pelo correio, que ainda é um componente adicional do voto impresso, né? A gente tem essas duas possibilidades, né? No caso específico do voto impresso, há uma tradição norte-americana de nós e dos Estados Unidos usarem esse voto por cédulas impressas. Isso faz parte já da cultura política que eles estão acostumados. No caso brasileiro, a gente está acostumado já a votar a partir de uma urna eletrônica. E não há nenhum caso registrado de fraude em urna eletrônica dentro das eleições nacionais. E a gente tem também uma série de organismos internacionais que eles acompanham as votações no Brasil, também acompanham nos Estados Unidos, é comum isso acontecer. Mas no caso brasileiro a gente tem quase nenhuma referência de que o nosso sistema ele é fraudulento. Muito pelo contrário, ele é um modelo muitas vezes exportado para outros países no mundo, especialmente países que estão presentes na América Latina. Então são modelos que são possíveis de serem utilizados dependendo muito da cultura política e da estabilidade, da confiabilidade das instituições sobre o voto ser impresso ou não. E aí, falando disso, realmente a gente deve confiar em depositar o nosso voto no próximo domingo em uma urna eletrônica, com base nisso que você acabou de falar, de que a gente não tem registro de nenhuma fraude. E assim, Gabriela, não é só o fato de que a gente não tem registro de fraude, é o fato também que quando a gente começa a questionar a estabilidade das regras eleitorais, quando a gente começa a questionar que o nosso sistema eleitoral ele é frágil, ele tem furos, sem nenhuma evidência,
nós estamos procurando desestabilizar as regras do jogo democrático. Eu acho que sim, de fato a gente pode fazer, buscar investigar, ver se as urnas são seguras ou não, com base em evidências. Mas se a gente começa a problematizar isso de uma maneira apenas com o objetivo de questionar a validade de um resultado eleitoral, nós estamos questionando a validade da própria democracia. E isso é muito danoso para a própria cultura política brasileira ou para a cultura política de qualquer país. A gente está vendo agora o caso norte-americano, que é um caso em que a gente tem uma série ainda de votações que estão sob processo de investigação. No entanto, o conglomerado da mídia norte-americana, ela já indicou que o vitorioso é o Joe Biden. Então a gente tem nenhum processo ainda de rusga com relação a quem de fato vai ser o próximo presidente norte-americano, porque alguns estados ainda não terminaram, enfim, de declarar quem foi de fato o vencedor. Mas quando a gente vê matematicamente, e a gente pensa qual seria o tamanho da fraude, se a gente for pensar o caso norte-americano como um todo, todas as urnas, todos os colégios eleitorais, precisaria ter uma manobra de fraude no país inteiro, e é muito difícil que isso seja possível de ser validado com evidências, né? Com evidências. E é muito difícil também que os tribunais cheguem a endossar esse tipo de posição. Então, quando a gente começa a questionar a validade do processo eleitoral, sem que isso esteja acompanhado de evidências fortes sobre essas acusações, a gente está questionando a validade da democracia, que implica essa transição entre um governo e outro, entre um chefe de Estado e outro, entre um partido político e outro. Então isso é muito importante que a gente esteja em mente, que fazer esse tipo de alegação sem evidência causa um impacto. E esse impacto ele não é um impacto positivo para a estabilidade do jogo democrático. O que impede que outros países adotem essa tecnologia? Olha, Gabriela, não há nenhum impedimento do ponto de vista técnico com relação a isso. Na verdade, é até mais fácil você implementar uma metodologia de urna eletrônica. É simples instalar esse processo. E até, num certo sentido, é mais eficiente. A gente vê, por exemplo, a apuração de uma urna eletrônica, ela sai no dia. A gente vê, por exemplo, agora o que aconteceu nas eleições norte-americanas, o tempo que demorou para esses votos serem apurados. Então, há uma eficiência maior do modelo eletrônico. No entanto, como eu estava procurando demonstrar, existe uma cultura política e as pessoas precisam acreditar naquele sistema. Isso é muito importante de acontecer numa democracia. As pessoas precisam, de certa maneira, internalizar as regras do jogo democrático. Então, se dentro de um país, dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, enfim, nós temos o voto impresso como esse tipo de voto em que a população mais confia, não há necessidade de alterá-lo. Da mesma maneira, no caso do voto eletrônico, a gente já tem um voto eletrônico sendo implementado há muito tempo dentro de um determinado país, é mais importante que a população se mantenha confiando nesse modelo que ela vinha utilizando ao longo de todo esse tempo. Outra diferença nesse comparativo que a gente está fazendo, né, com os norte-americanos é o fato do voto ele ser facultativo. Algo que é totalmente diferente da nossa realidade aqui, onde o voto é obrigatório. Inclusive, implica em multa quem não comparece à sessão eleitoral. E aí, o que falar sobre isso? Quais aspectos a gente precisa levar em consideração e ficar atentos? É interessante, Gabriela, que você colocou esse ponto do voto facultativo. Isso é uma diferença estrutural entre o modelo brasileiro e do modelo norte-americano. No caso do voto facultativo, a gente tem que entender que as pessoas, para elas irem votar, elas precisam querer ir votar. Não há nenhuma sanção no modelo facultativo das pessoas não irem, por exemplo, fazer e votar para presidente, como foi o caso agora das eleições norte-americanas. Então, o que acontece quando a gente observa os números do índice de participação das pessoas com relação a esse tipo de eleição, a gente vê que, de fato, foi a eleição historicamente que mais houve esse engajamento e mais as pessoas foram votar. No entanto, fazer votar e votar, isso implica em certos custos, isso implica, muitas vezes, para certas pessoas, ter que se deslocar de uma cidade para outra, ter que se deslocar do lugar que você está e ir em direção à sua urna para depositar o seu voto. Então, existem custos de participação política quando a gente pensa o caso do modelo do voto facultativo. Isso faz com que boa parte da classe política norte-americana incentive
e seja um desafio fazer o eleitor ir votar. A gente tem, às vezes, números que são, as pessoas às vezes vão a 40% de uma determinada cidade, de um determinado estado, de um colégio eleitoral, as pessoas vão depositar um número baixo de participação. E é mais ou menos por aí que estão os números norte-americanos. Às vezes a gente tem até chegando a 50%, 60%, mas isso é a exceção. Então a participação eleitoral, ela no modelo facultativo, ela é um desafio. E isso implica também a classe política entender que isso faz parte das regras do jogo. Entender que facilitar as pessoas para elas depositarem o seu voto, como foi o que aconteceu agora no caso do voto por correio, isso faz parte do jogo político. Apostar e facilitar que as pessoas vão votar, e mesmo que seja por correio, vote de qualquer jeito, vá até a urna, ou então vote pelo correio, vote. Isso fez parte do cálculo político norte-americano. E esse foi um dos motivos pelos quais os democratas eles conseguiram uma vitória eleitoral, porque eles souberam usar o modelo facultativo de voto, tanto no que diz respeito às suas fragilidades, quanto no que diz respeito também às suas forças. Isso é completamente diferente do modelo brasileiro, que as pessoas têm que votar, senão elas vão incorrer em sanções, ela recebe uma multa, às vezes ela não consegue fazer um concurso público, enfim, é muito ruim você ficar com o teu título de eleitor sujo, vamos dizer assim, esse é o termo que a gente procura utilizar aqui, né? E aqui no Brasil, como que você avalia o futuro? A gente já tem a biometria, já foi um avanço aí, tem toda a questão da tecnologia, mas daqui para frente, o que o eleitor pode esperar e já se preparar para encontrar de mudança? Eu acho que assim, quanto mais as nossas regras e a gente facilitar o processo do eleitor ir votar, seja pela biometria, seja só apresentando a identidade, seja só apresentando o título de eleitor, seja indo lá com um documento válido, isso é o mais importante, né, do ponto de vista de facilitar o eleitor a ele ir e depositar o seu voto, marcar sua posição sobre como que ele quer que o país e quais são os representantes que ele gostaria que fossem eleitos. O importante é que o eleitor ele consiga se sentir suficientemente tranquilo, seguro, até pensando agora o caso que a gente está numa pandemia, então a gente precisa ter regras específicas para que as pessoas vão até as suas regiões eleitorais, vão com tranquilidade, vão depositar o seu voto, para que a gente consiga ter o exercício da democracia acontecendo de uma maneira segura para a população, que é o mais importante. Bem, professor André, muito obrigada por tua participação, obrigada por todas as informações passadas aos telespectadores aqui. Até a próxima. Bom, então, muito obrigada. Então, Lena, preparativos aí, porque domingo, dia 15, tem eleições municipais. Eu volto contigo. Com certeza, tem eleições sim e a gente está incentivando o pessoal. Vamos votar. Pessoal, no mês de março, uma doença rara interrompeu bruscamente os projetos e a vida estruturada de uma família aqui de Cachoeira do Sul. Além da doença que atingiu o chefe da família, a esposa sofre com a falta de condições de oferecer um tratamento digno a ele com o benefício do INSS, que ele tem direito. Eu e o cinegrafista Edson Michels fomos conhecer esses personagens e essa história de perto. Essa é a história de amor da Daniela e do Ibanez, que começou há 14 anos, quando ele saiu de Campo Bom para trabalhar em uma fábrica de calçados em Cachoeira do Sul. Foi lá que se conheceram, se encantaram um com o outro e decidiram seguir o mesmo caminho. Ele já era pai de um menino. Com a Daniela veio mais um casal de filhos. Foram anos de cumplicidade, sorrisos, momentos ímpares, muito amor e projetos de vida. Os filhos na escola, os dois trabalhando, tudo isso até março deste ano, quando o Ibanez foi parar no hospital com pneumonia bacteriana. A Daniela conta que durante o tratamento ele começou a perder os movimentos e depois a fala. Ficou cerca de 2 meses e meio internado, até que recebeu o diagnóstico de encefalomielite disseminada aguda, um quadro raro que atinge o sistema nervoso central e pode ocorrer por consequência de uma infecção viral ou bacteriana. Eles falaram que não tinha o que fazer, que ele ia ficar vegetando em cima de uma cama. O Ibanez foi trazido para casa e, desde então, depende de cuidados 24 horas por dia. Daniela pediu licença do trabalho e assumiu a missão. Familiares, amigos, colegas de trabalho e a Escril, onde ele trabalhava, se mobilizam e ajudam a família, que hoje tem por renda somente R$ 530 de auxílio do governo. E essa é a luta da Daniela.
conseguir aposentar o ibanês pelo INSS. Foram 2 negativas e sem realização de perícia. Em 23 de outubro, deveria ter acontecido uma perícia domiciliar. Deveria. A minha principal dificuldade é conseguir encostar ele ou aposentar ele pelo INPS. Essa, para mim, está sendo a minha maior dificuldade, porque eu vivo só com 530 do governo e não tenho mais. Embora eu receba ajuda de várias pessoas, né, mas é complicado essa parte financeira. Ele sempre trabalhou? Sempre. Sempre trabalhou, e eu também. Agora, eu vivo para ele. Eu tento fazer as coisas para o melhor dele, para ele ter um conforto, para ele não sentir dor. Se eu vejo uma feridinha, eu já corro atrás para ver o que eu posso fazer. Eu estou sempre correndo para ele. O benefício seria para proporcionar mais conforto para ele? Porque não dá para a gente viver só com R$500. Tem água, tem luz, tem tudo para pagar. Não adianta, eu não posso, como é que eu vou te dizer? Eu tenho que me virar, eu faço bolo para fora, eu faço cuca para fora, pão para fora, para mim ter um dinheirinho guardado ali na caixinha, para se acontecer algum imprevisto, eu tenho aquele dinheirinho. Cansada e revoltada com a situação e a falta de retorno do INSS, a Daniela escreveu um desabafo via rede social. A mensagem teve muitos comentários e compartilhamentos, inclusive de uma amiga da advogada Rosana Azevedo, que a acionou. Sensibilizada com o caso, ela assumiu o processo de benefício do ibanês, pois está certa de que é um direito adquirido dele. Primeiro passo, recorremos e nós acreditamos que vai dar certo, tá? Porque a situação dele é uma situação mais do que merecedora e atípica, porque ela é impactante quando tu olha uma pessoa da forma que ele está em cima de uma cama. Então, nós estamos pedindo, no outro processo, aposentadoria por invalidez, porque é um caso irreversível, e mais 25% sobre o valor da aposentadoria dele, em função dele depender de uma terceira pessoa. E juntamente ou paralelamente, estamos ingressando com um novo processo administrativo. Porque, se nós não tivermos êxito no recurso, porque não fomos nós aqui que começamos com o processo administrativo e depois o processo judicial. Pela legislação, pelas regras vigentes, ele tem direito a esse benefício? Tem direito a esse benefício. Primeiro, ele estava assegurado, ele trabalhava na Escril, então ele tinha seguridade, ele tinha o INSS dele, o recolhimento em dia. Tá? Segundo, a situação dele é uma situação irreversível. O que eu gostaria de pedir, que se tivesse algum médico especialista que pudesse me ajudar, porque ele é uma pessoa nova, ele tem muita coisa pela frente para viver, e que, se alguém puder, me ajude. Eu peço de coração pela vida dele, porque ele é muito novo, ele tem muita coisa pela frente. Eu tenho muita fé, eu tenho muita esperança, eu sei que se ele voltar para nós, ele não vai voltar 100%. Mas eu tenho assim uma fé muito grande que Deus vai trazer ele, nem que seja 80%. Eu não vou perder. Enquanto houver 1% de chance para ele ficar bom, eu vou correr de tudo que é jeito para conseguir para ele. Enquanto tiver 1%, eu vou lutar até a última batida do meu coração para ele ficar bem. A gente fica sem saber o que dizer, né? Mas em meio a tudo isso, gente, a gente quer dar uma boa notícia. Momentos antes do fechamento dessa edição do NT Sul, a advogada Rosana Azevedo nos informou que o INSS fez contato com ela, comunicando que o médico perito foi ver o ibanês hoje de manhã,
constatou a gravidade da situação dele e confirmou que vai dar parecer positivo para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez mais 25%. Que Deus abençoe essa família aí e a doutora Rosana Azevedo também e sua equipe pelo trabalho voluntário e pela intermediação aí junto ao INSS. Muito bom. Pessoal, os candidatos, partidos e coligações partidárias devem estar atentos às regras eleitorais. Uma delas é de não espalhar panfletos e santinhos nas vias públicas, em especial nas proximidades dos locais de votação. Quem fizer o chamado derrame de santinhos poderá receber multas que variam de R$ 208 a R$ 6.950 por cada ponto onde os materiais forem encontrados. A multa aumenta também conforme a quantidade de material. Equipes compostas por fiscais da Prefeitura, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de posturas da Prefeitura de Cachoeira do Sul e Ministério Público Estadual estarão nas ruas a partir da noite de sábado, madrugada de domingo e durante todo o dia, fazendo a fiscalização destes atos. Caberá aos candidatos e seus cabos eleitorais os cuidados para que esses materiais não sejam despejados indevidamente nas ruas. Vale ressaltar que a poluição ambiental e visual das ruas é um dos prejuízos causados por essa prática. Santinhos e materiais similares de propaganda jogados nas ruas são considerados propaganda irregular, podendo a prática caracterizar crime. Vamos agora ao nosso último bloco de interações aqui do NT Sul. Você que mandou a sua mensagem pelo WhatsApp 51997697129 ou pelo Facebook, tá na hora da sua mensagem aqui na telinha. Começo pelo Facebook. Boa tarde, Lena. Não teremos eleições no estado do Amapá. Questão de energia. O Ilo Vasconcelos manda essa mensagem pra gente, né? Na capital Macapá, na verdade, ele corrige aqui, não haverá eleições em função do apagão generalizado que está por lá, né? Situação bem complicada. Também conosco o Márcio André. Hoje estou em Cachoeira passeando, assistindo vocês. Muito obrigada pela companhia, viu? A Daniele Santos, muito boa entrevista do professor sobre o processo eleitoral. A democracia deve ser defendida e questionar o processo sem evidências apenas por não gostar do resultado é um desserviço para o povo. Mensagem da Daniela que nos acompanha. Muito obrigada, Daniela. Nós vamos encerrando o NT Sul de hoje, pessoal. Olha, vai ficando por aqui com a gente. Eu quero dar um recadinho para você, porque eu quero reforçar a você o convite para assistir a nossa live no Facebook da TV Cachoeira daqui a pouquinho, 3 da tarde. Esse é o primeiro recado. O urologista Genaro Torjan e 3 convidadas vão falar sobre o câncer de próstata, formas de prevenção e tratamento. E outro convite muito especial, acompanhe a cobertura das eleições em Cachoeira do Sul também pela nossa página do Facebook. Domingo nós vamos atualizar ali durante todo o dia o que for mais importante. E à noite, no domingo, 7h30, você tem um encontro com Daniel Nunes e Thelma Tomás aqui na TV Novo Tempo por um programa especial ao vivo que vai acompanhar a apuração das urnas e comentar os principais acontecimentos do dia. Domingo, aqui na telinha da TV, a gente te espera, não perca a agenda aí, um super especial e abençoado fim de semana para você. Anote, faça a colinha, vote consciente e vá às urnas no domingo. Você merece, Cachoeira do Sul também merece uma boa escolha, a sua escolha. Tchau, tchau.